Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Mais uma transmissão ao vivo aqui. Eu quero ler e meditar um pouco com os irmãos e a todos que me assistem neste momento, aqui em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24 e o versículo 37. E diz assim a Bíblia Sagrada: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amados irmãos, a Bíblia é bem enfática em dizer que assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. O que nós presenciamos nos últimos dias é que o que acontece hoje é a mesma imagem, mesma semelhança dos dias de Noé. Porque a palavra de Deus está sendo pregada a todos os cantos, os quatro cantos da terra. E a Bíblia, ela não muda, é a palavra verdadeira, é a palavra de salvação, de vida eterna. E o povo ainda está cocheando em dois pensamentos. O povo ainda rejeita em receber a palavra, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda, ela traz nova vida, nova criatura será aqueles que receberem a palavra. Então nós vemos que nos dias de Noé, o povo estava desapercebido, assim como nos dias atuais. Nós vemos como nos dias de Noé o povo casava, davam-se em casamento, e ninguém se apercebeu quando veio o dilúvio sobre a terra. E a Bíblia fala que Noé passou por um bom tempo pregando. Noé foi pregoeiro da justiça, segundo a Bíblia Sagrada. E ele foi achado justo diante daquela geração. Haja visto o próprio Criador, o Deus, Criador dos céus e da terra, o Eterno. Ele poupou a vida de Noé diante de uma geração ímpia e corrompida daquele tempo, em que não quiseram dar ouvido e não quiseram se converter e entrar na arca, que naquele tempo representava o livramento para todos aqueles que ouvissem a palavra e se convertessem, deixassem seus maus caminhos e quisessem receber a salvação, o livramento. E nós vemos como Noé, como pregoeiro, ele não alcançou muita gente, não ganhou muitas almas, mas pelo menos a sua família entrou com ele na arca. Nós temos que nos preocupar como estamos, como está a nossa família, se verdadeiramente está em Cristo, porque hoje a arca, o livramento, a salvação, a vida eterna é Cristo Jesus. Ele é a arca de hoje, a qual quem estiver nele não será condenado, não sofrerá a grande tribulação que virá sobre a face da terra. Muitos estão vivendo a sua vida secularmente, casando, dando em casamento, assim como nos dias de Noé, e não estão apercebidos que a vinda de Jesus está próxima e que nós devemos nos preocupar com a eternidade, aonde queremos passar a nossa eternidade. Se com Cristo na glória, ou se no lugar de tormento com Satanás e os seus asseclas. A Bíblia deixa claro a história de um certo homem chamado Lázaro, o mendigo, que ele jazia à porta de um certo rico, que ele era iníquo, ele era ímpio, não temia Deus. E aquele homem humilhava o pobre Lázaro. Todos os dias Lázaro estava às portas daquele rico. E ele estava ali pedindo, pelo menos, as migalhas que caíam da mesa. Mas o rico, na sua jactância, na sua soberba, ele não ouvia, não dava moral para aquele pobre Lázaro. E o que nós vemos é que os dois vêm a óbito e o pobre Lázaro foi levado ao seio de Abraão. E ali ele estava no lugar de descanso, no lugar em que ele era consolado por passar sua vida mendigando e pedindo misericórdia na porta daquele rico. Agora, o rico se acha, depois da morte,
no Hades, no lugar em que ele ouvia o grito das almas de tormento lá no inferno. Ele olhou para o pobre Lázaro, e agora já consolado por Abraão, e viu ele no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a língua, porque estas chamas me devoram. Ele já estava sentindo ali a agonia de estar perto, próximo ao inferno. Mas Abraão disse para ele: lembra-te que em vida tu tiveste tudo quanto querias, tu tinha, porque tu tinha dinheiro, porque tu tinha condição financeira para ter, para possuir, para gozar de todos os bens desta vida. E agora Lázaro, que em vida ele era mendigo, ele não tinha nada o que ele queria para se sustentar, para ter uma vida digna, agora aqui no paraíso, no seio de Abraão, ele é consolado. Ele é alguém que está recebendo em recompensa a consolação, o gozo de uma vida toda em que ele na terra não teve. Então é assim, muitos que confiam em suas próprias riquezas. Haja visto no dia de Noé, havia também pessoas, creio que, na mesma posição deste homem rico, e possuía muitas coisas, ou até mesmo confiava nos seus deleites, para querer dizer que não dependia de Deus, não precisava da pregação da palavra. Os homens estão vivendo nessa mesma idealidade, estão buscando os seus objetivos, seu bel prazer, e esquecem do Deus Todo-Poderoso. Nesta tarde o Senhor me traz na palavra para meditarmos o quanto a misericórdia de Deus é grande, até para com os injustos e maus. A Bíblia diz que Deus estende a sua mão até mesmo para aqueles que não merecem, porque a misericórdia é tão grande que um dia Deus, sentado no seu trono, ele decidiu por salvar a humanidade, enviando seu Filho único à terra. Como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nós vemos é que muitos estão deixando a palavra de Deus e, como nos dias de Noé, estão desapercebidos. Tudo passa, mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. O que eu quero refletir nessa tarde, que os dias de Noé, eles não são diferentes dos nossos. Nós estamos vivendo em uma sociedade corrupta, corrompida, de um sistema fracassado, de um sistema em que tudo está sendo invertido. As pessoas não se valorizam e não valorizam umas às outras, porque o mundo está indo de mal a pior. Mas a igreja do Senhor, ela ainda está pregando o Evangelho, ainda está levando o Evangelho de salvação, de vida eterna, para que muitas almas venham ser alcançadas. Haja visto, nossa missão é esta. Paulo fala nas suas cartas que ele diz assim, que foi imposta sobre ele esta obrigação de anunciar a palavra. E ai dele se não anunciar. Igualmente, a igreja do Senhor recebeu esta incumbência, recebeu esta responsabilidade de levarmos a palavra a pequenos e grandes, a pobres e ricos, a todos quanto Deus ordenar. Então, nessa tarde, quero compartilhar aqui com os irmãos e amigos ouvintes um pouco da palavra, a qual nós temos o dever de meditarmos nela, desde a lei do Antigo Testamento. A Bíblia diz que temos que deitar, levantar, meditando nessa palavra, falando dela para os nossos filhos, para os nossos familiares, porque aquele que é sábio é ganhador de almas. Aqueles que adquirem a sabedoria da parte de Deus, eles conseguem trazer muitas vidas para os pés do Senhor. Então, nessa tarde, não hesite em levar a palavra. Não fique acomodado. Muitos estão preocupados com tantas coisas, mas uma coisa só é a que basta, é a que resta para nós nos últimos dias. Preparai-vos,
para a volta de Jesus. Lá em Amós 4:12, a parte B diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Eu acredito que está no mesmo tema, no mesmo sentido em que Noé pregava, e dizia para aquele povo: haverá um grande dilúvio sobre a terra, e só vai escapar com vida aqueles que estiverem dentro da arca. E a palavra de Deus ainda está ecoando. Assim como Noé pregou, a igreja está pregando, dizendo: preparai-vos, purificai-vos vossas vestes, assim como a noiva, estejam prontos para o grande encontro com o noivo, a qual é Jesus Cristo. E assim a Bíblia nos deixa bem claro, que a mensagem está ecoando pelos quatro cantos da terra, para que nós possamos despertar, porque um grande acontecimento virá, e aqueles que estiverem preparados ouvirão o soar da última trombeta. Jesus virá sobre as nuvens, e ele vem para buscar o seu povo, e muitos não estão apercebidos. Igualmente nos dias de Noé, quando o dilúvio veio, eles estavam ali desapercebidos, despreparados, não estavam atentos à palavra do justo Noé que pregava, e eles chamavam ele de louco. Hoje em dia não é diferente, somos reputados por loucos, somos reputados por enjoados, igreja barulhenta, igreja que não tem o que fazer, só vive falando desse Deus, desse Jesus. Mas essa é a nossa missão sobre a face da terra, de falarmos, de testemunharmos, de proclamarmos as boas novas de salvação. Você que é servo de Deus, nunca foi tão urgente e emergente a nossa missão como hoje o é. Que nós possamos fazê-lo com dedicação, com clareza. Se você tem as redes sociais, compartilhe uma palavra de Deus com alguém. Se você pode mandar algo de Deus para alguém, mande, faça isso. Porque todos os dias é preciso estarmos atentos. Não sabemos o dia e nem a hora. Só sabemos que Ele virá, Ele voltará. E o Senhor tem colocado no meu coração fazer essa transmissão, passando esta palavra de despertamento. Como Efésios 5:14 diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então muitos estão dormindo, muitos estão de braços cruzados, muitos estão no tempo de Noé, mas a igreja, ela está caminhando, está palmilhando, está viva. A igreja do arrebatamento não é uma igreja de quatro paredes, não é uma igreja centralizada em algo material, em algo do homem. Quando eu falo, me refiro à igreja do Senhor Jesus, a igreja viva, aquela igreja primitiva que tinha os dons, que vivia a palavra, uma igreja fiel, assim como está lá em Apocalipse, a igreja que tem lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, que não se contaminou com este mundo. Você, meu amigo que me assiste, meu irmão, minha irmã, todos quantos estão ao raio de alcance destas redes sociais, Deus, Ele quer algo forte com você e com a sua família, para que você esteja dentro da arca, que é Cristo Jesus, para que haja livramento quando vier a destruição que sobrevirá, assolará sobre a face da terra. Você esteja guardado, protegido, abençoado e totalmente firme nos pés do Senhor, e podendo falar como Paulo disse: para mim o meu viver é Cristo, e o morrer eu já tenho engano, porque a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. E ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Então nós temos a plena certeza de que um dia Jesus voltará. Que você possa guardar esta palavra no teu coração, que você esteja cada dia despertar, cada dia buscar a face de Deus, orar,
jejuar, vigiar, porque o noivo está às portas. Jesus está vindo para buscar o seu povo. E você é convidado, você é convidada, toda especial. Deus venha abençoar você, sua família, e que esteja sempre renovados pela palavra. A palavra, ela traz renovação. O crente é comparado com uma águia. Assim como a águia ela tem o seu processo de renovação, é assim o crente diante de Deus, é assim o servo do Senhor, que está se renovando dia por dia na palavra de Deus. Deus abençoe seu